E aí, pessoal, tudo bom? Meus queridos alunos do nono ano, aqui é o professor Gabriel. Espero que vocês tenham lido o capítulo 2 do livro, A Industrialização e Urbanização na Primeira República. Agora iremos fazer a correção dos exercícios. Apenas uma observação: as respostas estão com a cor azul. A primeira questão é: qual a relação entre a urbanização e a industrialização no Brasil? Resposta: ao mesmo tempo que a instalação de novas indústrias atraiu muitas pessoas para as cidades que as concentravam, o crescimento das cidades também contribuiu para incrementar as indústrias, pois o afluxo de pessoas para os centros urbanos criou uma demanda por bens de consumo doméstico. Essa produção foi a base da indústria nascente. Primeira questão. Segunda, a importância dos imigrantes para o movimento operário no Brasil, porque muitos deles chegaram a ser deportados. Os imigrantes trouxeram as ideias anarquistas e socialistas para o Brasil, influenciando a organização de movimento operário e sindical. Por divulgar essas ideias e participar na organização de greves e perturbar a ordem pública, muitos imigrantes foram deportados. O pintor carioca de Cavalcante é considerado um dos maiores representantes do modernismo brasileiro. Observe uma das suas telas e responda. Observe a pintura, pessoal, e responda ao que se pede. Resposta. A pintura de Benedito Calixto representa o que pode se chamar de arte e acadêmica, voltada para a exaltação da nacionalidade brasileira e dos grandes eventos históricos. A obra de Cavalcante, ao contrário, representa uma ruptura com o modelo que predominava no Brasil desde os tempos do Império. O artista se apropria de modelos e técnicas estrangeiras especialmente para representar e, ao mesmo tempo, valorizar a cultura brasileira. Quarta. O trecho do artigo a seguir foi publicado no jornal Menini, que circulou na cidade de São Paulo em 1917 e constituía a imprensa negra do início do século XX. Vou ler para vocês agora. Se antes da libertação o negro era uma coisa, uma besta, como diziam, depois continuava a ser um pouco mais ou menos a mesma coisa, a mesma besta. Quando o negro era obrigado a trabalhar para o seu sustento do seu senhor e dos seus, precisava de algum cuidado para que o seu trabalho não faltasse, mas depois de livre, arranja-se. Diante disso, por dessa situação, o nosso dever é ajustar nossas energias a fim que possam nos proporcionar os meios necessários à vida e sairmos da posição humilhante que nos deixaram. A qual crítica exposta nesse artigo do jornal O Meninique ele coloca? Resposta. O trecho do artigo considera a situação dos ex-escravos após a abolição continuava tão ruim quanto nos tempos da escravidão. É verdade. Se libertou o negro, mas não se deu nenhuma estrutura para ele. Simplesmente soltados. Continuação. Identifique que proposta é feita às pessoas negras nesse artigo. Resposta. O artigo propõe que as pessoas agitem suas energias com o objetivo de sair da situação humilhante que se encontravam após a abolição. C. Explica a importância da imprensa negra na organização dos movimentos de luta pela transformação da sociedade e oposição às práticas racistas na Primeira República. Resposta. É esperado de vocês, estudantes, que a imprensa negra tornou-se um meio de comunicação dos negros durante a Primeira República, um período especialmente delicado para os ex-escravos. Por isso, a presença de periódicos nos quais lhe pudessem expressar e divulgar os seus anseios e as suas lutas era algo muito significativo. Quinta, leia o texto a seguir e responda. A escalada sufocante do custo de vida, convergindo com a ampliação dos investimentos industriais, interrupção do fluxo migratório, reforçou a capacidade de organização e reivindicação e negociação dos operários, levando empresários e autoridades a recorrerem a mais aberto completamente à violência policial com recursos fundamentalmente de contenção. A equação explosiva que assim se armou irrompeu no conflito urbano de extrema gravidade em julho de 1917, quando a polícia matou um operário grevista ao reprimir uma manifestação de textos por melhores salários. A passagem do cortejo fúnebre pela cidade arrebatou milhões de operários, desencadeando uma... Esse operário, ele é um operário espanhol, que ele foi sem querer assassinado pela polícia durante uma manifestação. E a quinta questão, por que empresários e autoridades recorreram à violência policial para conter o movimento operário? Resposta. O uso da força policial passou a ser praticado porque os trabalhadores conseguiram se organizar melhor no período e passaram a ter mais força para reivindicar melhorias e direitos para a sua classe. B. O acontecimento que levou os operários às ruas provocou a greve geral. De acordo com o texto, quando a polícia matou um operário grevista ao reprimir uma manifestação de texto por melhores salários, a passagem do contexto fúnebre arrebatou milhões de operários e desencadeou uma greve geral. Pessoal, tem alguns errinhos aqui, faltando uma letra ou outra, mas a gente vai se acertando. O que aconteceu? Esse operário, quando ele foi assassinado, gerou foi um estopim. Foi até numa empresa, na Conter
Crash, uma empresa que tinha lá em São Paulo que fazia tecidos. Tudo isso gerou uma grande revolta que os operários todos desencadearam esse movimento. E foi uma das maiores greves da República Velha. E abalou. Eles tiveram que negociar e ceder para esses operários melhores condições de vida. Por isso a importância do sindicato, que nós vimos que nasceu na Inglaterra, oriundo do movimento cartista, mas retoma muito um pouco da época medieval, com as corporações de ofício, entre outras coisas, para regulamentar as organizações de trabalho e gerar uma proteção social. A função do sindicato é essa, fazer esse meio de campo entre o trabalhador e o empresário. Espero que vocês tenham gostado, dê uma lidinha no texto, qualquer dúvida estamos aí. Um abração, pessoal.